Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Ralph Meles Stika, advogado e sócio fundador do Passos e Stika Advogados Associados. E o tema do nosso bate-papo, da nossa prosa de hoje será: STF encerrou 2022 com julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio. Ralph Meles Stika, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Divino, obrigado pelo convite, é um prazer falar com a sua audiência. Me conta, primeiramente, onde é que você achou esse nome tão invocado desse jeito? Pois é, Ralph, nome alemão, pais de São Sebastião do Paraíso, interior de Minas. Meu pai viu num filme, achou interessante e acabou utilizando. O Stika também é do filme? Não, então, o Stika é italiano, né? Tudo italiano. Ah, tá. De Torino, na Itália. Meu bisavô veio de Torino, na Itália. E o Meles é da Síria, também ali instalado no sul de Minas também. Família de produtores de café. Enfim, tem uma mescla grande aí, e você está na terra do chopp, você está em Ribeirão Preto, é isso? Exatamente. Nesse momento, a gente conversa aqui a partir de Ribeirão Preto, um dos nossos escritórios. Você falou um dos nossos escritórios. Vocês têm mais escritórios no Brasil? Me fala um pouco dessa Passos e Stika Advogados Associados, PSAA. Exato, Divino. Nós temos, por conta dessa vocação, né, no agronegócio, já há 20 anos trabalhando com isso, somos ex-auditores, a gente sempre trabalhou com empresas, produtores rurais, e nós estamos nos locais que têm, digamos assim, as maiores importâncias, né, sem prejuízo de outras cidades, claro, mas nós estamos em São Paulo, que é o centro financeiro, onde estão os bancos, né, a captação, digamos assim, os títulos, os fundos de investimento. Ribeirão Preto, que é uma das capitais do agronegócio, principalmente uma força aí no setor sucroenergético, né, maior centro produtor de açúcar e etanol do mundo, e em Goiânia, que é a porta de entrada para o nosso grande centro-oeste, soja, milho e tantas outras culturas, né, mais próximo aí de você, Divino. E que tem as mulheres mais bonitas do Brasil. Você sabia disso? Essa parte fica na sua conta. Não sou eu que diz, é o título da cidade, mas... entendi. Então vamos falar de algumas ações do STF. Quando a gente fala em STF, eu chego a arrepiar, cara. Acho que todo mundo arrepia. Mas vamos falar de coisa boa do STF aqui, né, que encerrou 2022 com julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio. E nós vamos hoje, basicamente, falar do Fundo Rural. O que é esse bendito desse Fundo Rural que tanta gente fala dele e que causa aí tanto burburinho? Divino, todos os nossos produtores aí que nos ouvem, que nos assistem, conhecem, né, o Fundo Rural como sendo aquela contribuição para a Previdência. Então, a Previdência, todo mundo sabe, ela se desdobra principalmente aí na aposentadoria. Todo mundo, de alguma forma, busca, ainda que o INSS não pague muito bem, né, mas é uma aposentadoria. A assistência social, que são os benefícios BPC, benefício continuado, toda a parte de Bolsa Família ou Auxílio Brasil, né, como queira chamar, seguro-desemprego, auxílio afastamento de acidente de trabalho, e o SUS. Então, essa contribuição ela é feita por todos, é feita pelas empresas, é feita pelos empregados, e no setor rural ela é chamada de Fundo Rural. Com um detalhe que é importante colocar para a sua audiência, que efetivamente o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural que existia, que era uma previdência apartada, ele deixou de existir a partir de 91, mas o nome pegou. Então, acho que não tem problema a gente chamar de Fundo Rural, mas, tecnicamente, o Fundo Rural foi extinto em 91, é uma contribuição previdenciária do setor rural.
Então, deixa eu ver se eu entendi bem a explicação que você me trouxe aqui. Ela é uma contribuição que garante um direito à aposentadoria do trabalhador rural, é isso? Exatamente, Divino. A gente também precisa, nesse ponto, só separar a parte patronal e a parte do próprio empregado, que no caso do nosso setor, principalmente para aquele chamado segurado especial, né, que é aquele produtor que paga o fundo rural, mas que não tem empregados, essa é a previdência dele próprio. Para aquele produtor rural, pessoa física, né, eu digo pessoa física, que é aquele que tem um CPF, que não teve empresa, que não tem pessoa jurídica. Para ele, é importante destacar que o fundo rural, essa contribuição, ela é patronal, ou seja, é aquela parte que vai garantir a previdência dos seus empregados. Então, é muito comum também esses produtores rurais buscarem um recolhimento próprio, como contribuinte individual ou autônomo, né, como queira chamar, para que ele possa ter a própria previdência. Então, até um deslocamento daquela contribuição que as empresas, né, muita gente está nos ouvindo aí, tem um comércio, tem uma revenda de insumos, prestador de serviço, um consultor, normalmente o pessoal paga sobre a folha de pagamentos. No setor rural, essa contribuição é sobre a produção rural. Se o produtor rural ele não tem o CNPJ, mas ele não tem funcionário na fazenda, trabalha ele, os filhos, a esposa, é basicamente uma agricultura, toda agricultura é familiar, né? Eu não sei por que a gente tem essa mania de ficar falando da agricultura familiar como se fosse só o pequeno que é familiar, né? Você tem desde o grande até o pequeno que as famílias trabalham. Mas vamos generalizar. Trabalha basicamente a família na fazenda. Nesse caso, esse fundo rural gera a aposentadoria para esse produtor rural. Mas se ele tiver lá uma, duas, três pessoas que trabalham de carteira assinada, não é o caso, então? Isso, exato. É exatamente isso. Se é ele, a família, ele não tem empregados, ele é chamado de segurado especial, ele paga essa contribuição para si próprio, para sua própria aposentadoria e outros benefícios previdenciários. Caso ele tenha empregados, mudam algumas questões lá no E-Social, né, que é o programa que o pessoal tem que preencher, todo mundo conhece. Aí você tem essa previdência sendo paga para os seus empregados, sem prejuízo daquelas retenções de fonte que a gente está acostumado também. Quem tem carteira assinada, quem trabalha, sabe que tem uma mordida também do INSS relativa à sua própria previdência. Excelente a sua colocação, Divino. Só voltando nessa mesma questão, você disse que ele seria o beneficiado. E no caso a esposa, ela é beneficiada também ou não? Nesse caso, depende de quem é cadastrado perante o INSS. Você pode incluir as pessoas que concorrem no trabalho também, tá? Porque elas não são consideradas empregadas, são mais de um beneficiário, até porque a contribuição vai incidir sobre a produção. Então, a produção ela é uma ordem de grandeza diferente ou distinta da quantidade de pessoas que trabalham. Então, você pode colocar essa previdência para o núcleo familiar. Tá. No caso do produtor rural, que tem o CNPJ, nesse caso, essa garantia do fundo rural não serve para ele, mas só para os funcionários dele, os colaboradores. Exatamente. Porque do ponto de vista mais técnico, né, sem entrar no juridiquês, esse produtor rural com pessoa jurídica, ele é um sócio da empresa, ele não é nem o trabalhador e nem diretamente o empregador. Então, esse INSS, essa contribuição que é paga pela empresa, ela é a parte patronal direcionada aos seus empregados, para auxiliar no pagamento das aposentadorias desse pessoal que está ali registrado. Hoje eu estou conversando com o Ralph Melles Estica, que é advogado e é sócio fundador do Passos Estica Advogados Associados. E ele está trazendo alguns esclarecimentos aqui para nós, colocando luz sobre um assunto que às vezes parece tão complexo, que é essa questão do fundo rural, e que teve um desdobramento do STF agora no final de 2022. E ele está explicando que desdobramento foi esse para a gente entender um pouquinho mais. O Ralph, de quem é a responsabilidade do recolhimento do fundo rural? Divino, também sem entrar muito no detalhe, só para dar um passo atrás, né? As empresas em geral, as pessoas em geral, seja o empregador doméstico, essa contribuição previdenciária, ela sempre teve uma base de cálculo folha de pagamentos.
Então, muitos dos que estão nos ouvindo vão saber do que estamos falando, porque são aqueles 20% que incidem sobre a folha de pagamentos da empresa, da padaria, do supermercado, da revenda, ou até do próprio empregador doméstico, com algumas alterações recentes em termos de percentuais, mas essa é a contribuição previdenciária patronal. No nosso setor, no setor rural, houve uma substituição. Então, sempre que a audiência ouvir falar em desoneração de folha, tal governo desonerou, o último governo vai desonerar, o próximo governo vai reonerar, na verdade, foi uma alternativa encontrada pelo Congresso ou pela lei de tirar essa contribuição, que é alta, 20%, estamos dizendo que para cada real que eu pago para os meus empregados, eu tenho que pagar 20 centavos para o governo. Então, esse empregado fica caro. Deslocar essa incidência, que acaba sendo prejudicial em setores de mão de obra intensivista, que é o caso, né? Ainda que haja mecanização bastante carente de mão de obra, e deslocar para a venda, deslocar para a produção, para a receita bruta. Né? Então, esse conjunto de contribuições que continuam sendo chamadas de fundo rural. Para os produtores rurais, pessoas jurídicas, e para as agroindústrias, o que é agroindústria? Também é um conceito que precisa ser explicado para que não haja confusão. A agroindústria não é simplesmente aquela indústria que produz subprodutos agropecuários. Né? A agroindústria ela tem uma característica que é ter uma parte de produção própria rural. Mas, enfim, essas empresas elas deixam de pagar sobre a folha de pagamentos, desonerando a sua folha, podendo contratar mais, podendo investir mais em mão de obra, e passam a recolher sobre a sua receita bruta. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, os produtores rurais, pessoas jurídicas e as agroindústrias recolhem sobre a receita bruta. O produtor rural, pessoa física, por sua vez, também, porém, a responsabilidade por reter e recolher fica para quem adquire a sua produção. Então, usando o exemplo, uma agroindústria que vai comprar uma soja para beneficiamento, ou uma empresa de café que vai comprar sacas de café de um produtor rural, pessoa física, ao pagar por esse produto rural, deve reter e recolher o tal fundo rural, que é essa contribuição, que nesse caso é de 1,5%, que é justamente os próximos tópicos em relação ao que o STF definiu nesse ponto específico, em relação ao que é chamado de subrogação, ou seja, a obrigação do adquirente de fazer esse recolhimento. O governo não perde nunca, né, Ralf? Olha, Divina, tem um ponto importante com relação a essas contribuições previdenciárias, né? Na verdade, 2 pontos importantes. Até no passado eu fui questionado numa entrevista, né, no governo anterior, o jornalista estava doido para ter um furo de reportagem, dizendo que isso é normal no jornalismo. Que tinha alguma coisa errada. E, na verdade, assim, a gente tem os dois lados. O primeiro lado esses recolhimentos que são feitos, por ser uma contribuição, e tecnicamente isso implica que há uma destinação, é o que financia as aposentadorias, é o que financia o SUS. Então, existe uma importância, de um lado, dessas contribuições. Por outro lado, também, aí trabalhando como consultor, como advogado, em favor das empresas, das pessoas jurídicas do agronegócio, há uma série de alternativas legais, lícitas, válidas, para que essa contribuição seja minimizada e o impacto seja minimizado. Por exemplo, na exportação, seja produtor rural, pessoa física, seja jurídica, seja agroindústria, a exportação de produtos agropecuários faz com que essa contribuição não incida, há uma imunidade, que era justamente o objeto da discussão quando houve a reforma da Previdência no começo de 2019, ou seja, essa imunidade ia ser tirada pelo Congresso, ela foi mantida, né, e a reportagem não era Congresso mantém a imunidade dos produtores rurais, a reportagem queria que eu dissesse governo Bolsonaro tira 80 bilhões de reais do INSS. O jornalismo é um negócio muito interessante. Essa ali, você falou aí de 20%, tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa alíquota e como é que o governo destina. Porque, inclusive, parece que o Senar entra aí nessa destinação. Como é que funciona isso? Perfeitamente, Divino. O que acontece, então? Vamos pensar na regra geral. Isso, com certeza, aí os seus ouvintes e os telespectadores conhecem
a contribuição que vai para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, em geral é sobre a folha de pagamentos, aqueles 20%. Então, para cada remuneração, cada conjunto de remuneração que eu tenho, se eu tenho um empregado, se eu tenho 10, se eu tenho 20, o tamanho da minha folha, 20% vai para esse fundo que eu vou explicar na sequência para onde vai. No caso do setor rural, isso até já foi motivo de críticas de outros setores, depois, em 2011, no governo Dilma, alguns outros setores tiveram esse mesmo benefício de desoneração da folha para recolhimento sobre a receita bruta, mas o setor passou a ter os seguintes recolhimentos. Então, a agroindústria recolhe 2,85% da sua receita bruta, sendo que, como você bem antecipou, 2,5% vai para o INSS, 0,1% para aquele fundo, com certeza o pessoal conhece, para financiar o risco de atividade, seguro de acidente de trabalho, que são as aposentadorias especiais decorrentes de acidentes de trabalho, que é o GIL-RAT, né, grau de incidência de incidentes laborativos, e o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que são contribuições para fiscais, ou seja, para grupos, né, SENAR, SESC, SESI, SEBRAE, INCRA, Salário Educação, são contribuições a terceiros, necessárias, importantes, pelas razões que já são conhecidas, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é um fundo gerenciado pela CNA para destinar justamente qualificação de mão de obra e afins. Então, é isso mesmo, é 2,85. A gente trata no total, né, justamente para ficar mais fácil para a nossa audiência. A pessoa jurídica tem uma alíquota um pouquinho menor, porque o INSS cai um pouquinho, então vai para 2,05% da receita bruta, e o produtor rural pessoa física, com a retenção, tem 1,5%, sendo 1,2% para o INSS. Então, são benefícios previdenciários destinados para esses fundos, que, por sua vez, vão ajudar a financiar o SUS, vão ajudar a financiar a Seguridade Social, a Previdência, Bolsa Família, Auxílio Brasil e todos esses fundos de assistência da população. Você falou que existe uma isenção aí no caso da exportação. Existem alguns outros casos onde haja isenção também ou não? Excelente, Divino. Sim, quando a gente fala da exportação, é uma decorrência da própria Constituição, então isso não tem governo, né? Isso está na Constituição desde 1988, e vem sendo aplicada para que o Brasil não exporte tributos. Pode ser passível de críticas, dependendo do lado ideológico, né? É sempre assim, tudo depende do lado que você está, né? Então, o agronegócio é bom, o agronegócio é ruim, o agronegócio é bom, o agronegócio é ruim. Ah, não paga imposto. As outras atividades que exportam também não pagam. Então, isso está previsto na Constituição. Mas na lei, aí são questões mais específicas, mas algumas aquisições que são feitas estão, sim, isentas do fundo rural. Por exemplo, aquisição de bovinos para engorda, aquisição de mudas para determinadas culturas, também tem isenções, justamente para incentivar essas aquisições. Então, é uma estrutura que foi criada de legislação para o setor rural com o incentivo de efetivamente desonerar. Por quê? Porque o governo é pró-agronegócio, porque o agronegócio é fascista, golpista, todos os istas? Não, porque, na verdade, o governo não tem caixa para financiar essas atividades como tem para financiar tantas outras, né? Então, a gente não vê o BNDES, por exemplo, irrigando dinheiro à torta e à direita nas empresas de agronegócio, e a forma que se encontrou para tornar esse mercado eminentemente exportador cada vez mais forte, do ponto de vista financeiro, foi justamente evitar que exportemos tributos para outros países, né? E sejamos competitivos, até porque os outros países, inclusive, que nos atacam, que dizem que a gente queima tudo e tal, são países que subsidiam fortemente seus produtores rurais, que não têm a mesma capacidade, que não têm a mesma área, que não têm a mesma tecnologia, enfim. Então, enquanto a gente está conseguindo aqui o açúcar da cana, o etanol da cana e também do milho, a gente compete aí com o etanol de milho dos Estados Unidos altamente mais caro, e o açúcar de beterraba, enfim, muito mais cara a extração. Então,
é uma briga de foice no escuro, viu, Divino? Hoje estamos falando a respeito do Fundo Rural e decisões, julgamentos relevantes do STF. Eu estou conversando com o advogado Ralph Melles Sticca, e ele está explicando de uma forma didática muito legal para a gente, bem bacana mesmo. Ô, Ralph, por que o Fundo Rural, ele gera tantas discussões no setor agrícola ao longo de décadas? Talvez por essa distinção em relação ao setor em geral, ou melhor, a forma de contribuição dos produtores rurais, por conta dessa desoneração da folha, é distinta do restante, né? Então, existe essa discussão em relação à constitucionalidade, né? E entra o STF. A gente, ultimamente, só ouve STF para questões políticas, mas, na verdade, ele não deveria ser um tribunal político, ele é um tribunal constitucional, e essas questões que estamos discutindo, elas têm origem constitucional, então, por isso que caem no STF. A grande questão é que a própria Constituição Federal trata da não cumulatividade das contribuições sociais e trata também, que mais aplicável ao PIS, PASEP e a COFINS, mas trata também na medida do possível, a lei vai distinguir os setores específicos, o setor exportador. Então, traz muita discussão porque, talvez um pouco de falta de compreensão em relação à necessidade de se fazer uma desoneração da folha de pagamentos, que é uma mão de obra intensiva, né? Vamos pensar nos safristas, vamos pensar como que era cana-de-açúcar no passado, a parte, os exageros, né, de mão de obra escrava ou de outras questões, mas, enfim, toda a parte agrícola emprega muito, né? Então, tem até uma reportagem recente do professor Roberto Rodrigues, né, ex-ministro da Agricultura, que fala justamente isso, né, que nas cidades que dependem do agro, o agro é aceito por mais de 80%. Naquelas que estão mais distantes, essa taxa cai. Justamente por isso, quem conhece o agro, quem trabalha com o agronegócio, que é uma cadeia mais extensa, né, até também citando o professor Marcos Favaneves, que foi um professor na USP, que ele fala, o agro não é só a familiar, o agro não é só o arroz do MST, o agro não é só MAGE, o agro é setor têxtil, exportação, infraestrutura, financiamento, tecnologia, revenda, insumos. Então, tem um pouco, acho que tem um pouco de dor de cotovelo também em relação à capacidade. Mas, voltando à questão específica do Fundo Rural, é uma forma de contribuição para a INSS sui generis, porque distinta das outras indústrias, distinta das montadoras, distinta das empresas de bebidas, distinta das empresas comerciais, distintas das lojas americanas, enfim, de todo mundo. E aí acaba gerando um pouco de dúvida em relação a se pode, se não pode, se atende aos princípios, né, de isonomia, de igualdade dos setores, e é por isso que isso passou pelo crivo recente do Supremo Tribunal Federal, Divino. O empregador rural, ele acaba tendo benefícios com esse Fundo Rural? Vamos analisar a questão sob duas óticas, tá? Ele especificamente em relação ao fundo, não, diretamente, porque ali ele está fazendo o seu recolhimento da contribuição previdenciária patronal. Mas do ponto de vista tributário, de custos, ele tem um benefício, Divino, e eu explico por quê. Primeiro, porque ele teve a desoneração da folha e pôde contratar livremente, reduzindo esse custo. Então, é bom para o setor, é bom para o emprego, é bom para a região e é bom para esse empregador rural, seja pequeno, seja médio, seja grande, ter a mão de obra, poder pagar o salário digno, poder pagar todos os acréscimos previstos, inclusive na lei do trabalho rural, que é um pouco diferente em relação a horas extras, em relação ao trabalho noturno. Então, ele tem esse benefício de desoneração. E uma reoneração em relação à folha, à produção, que é algo que ele consegue controlar melhor. Ele não tem controle dos preços, porque os produtos são sempre cotados em mercados nacionais e internacionais, mas ele consegue trabalhar melhor com a rubrica receita, que é a venda, do que com a rubrica folha. Então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, né, que a sua audiência com certeza vai estar atenta aí nos próximos dias, é que os produtores rurais, pessoas jurídicas, exceto as agroindústrias, e os demais, os produtores rurais CPF, eles agora podem, como a lei do Temer 13.606,
eles podem optar no começo do ano. Então, ficou ainda melhor, porque antes era obrigatório. Para muitas empresas, talvez não valesse a pena recolher sobre a receita bruta, porque às vezes tinha um empregado lá, né, a parte principalmente pecuária, que não requer uma mão de obra tão intensiva, não valeria a pena, ou não valia a pena. Então, agora existe essa opção. Isso é muito bom, porque eu vou recolher. Eu posso optar aquele que me traz mais benefício. Então, do ponto de vista de custo, é um sistema que traz benefício, sim, para os produtores rurais em geral, Divino. Ô, Ralf, me ajuda a entender aí o que o STF julgou no final de 2022, né? Que decisões foram essas do Supremo? Divino, a gente teve, a parte das questões, né, políticas, a gente teve idas e vindas com relação ao Fundo Rural. Então, provavelmente muitas pessoas vão se lembrar desse passado, que trabalham, que já tiveram, né, as decisões, o advogado já ligou várias vezes para saber. Teve fase em que essa forma de contribuição foi tida como inconstitucional, e aí muitas empresas conseguiram liminares, conseguiram deixar de recolher, algumas depositaram. Aí, em 2017, né, até com o voto do ministro Alexandre de Moraes, estamos falando de Fundo Rural, ok? Sim. Com o voto, para que fique claro, né, para que a gente não caia aqui. No voto dele foi declarada constitucional, inicialmente, a cobrança, né, o extinto Fundo Rural. Então, teve uma decisão do Supremo mais antiga, no caso do Mata Boi, que vem desde 2009, dizendo que era inconstitucional. Aí veio uma constitucionalidade de 2017. Foi aí que vieram, né, os parcelamentos do governo Temer, que muitos também, os produtores que nos ouvem, nos assistem, vão se lembrar, que são o PET e o PRR. Ou seja, o STF caneta e aí o governo dá uma alternativa para que esses produtores rurais pudessem parcelar. E outras discussões remanesceram. Por exemplo, se o adquirente, né, se a agroindústria, teria que continuar retendo e recolhendo essa contribuição das pessoas físicas. Então, em suma, o que se decidiu no final do ano passado? Primeiro, a constitucionalidade dessas contribuições, que era uma dúvida que se tinha, isso foi definido pelo Pleno do STF, e a boa notícia para, aí no caso, as agroindústrias, é que não há constitucionalidade, ou melhor, é inconstitucional a retenção, a chamada subrogação. Então, pelo sim ou pelo não, pelo menos dá uma segurança jurídica maior. Você não precisa ficar recorrendo a advogados para conseguir eliminar aqui e acolá, e você tem uma maior previsibilidade sobre como fazer. Então, tem que recolher? Tem que recolher. Dá para optar, como eu disse, no começo do ano, entre folha ou receita bruta, isso se manteve, mas o STF diz, para de brigar, porque você vai ter que pagar. O Brasil, você falou de segurança jurídica, o Brasil é o país da insegurança jurídica. Aquilo que está definido hoje, amanhã pode não estar definido mais. Essas decisões, elas são definitivas ou podem mudar? Do ponto de vista do julgamento, Divino, elas são definitivas porque elas foram julgadas num rito específico, uma questão técnica de repercussão geral. Porém, os julgamentos ainda não foram finalizados, ou seja, a gente sempre fica no meio jurídico à espera da chamada modulação dos efeitos. Quer dizer, poxa, mudamos algo que vinha já, afinal essas contribuições elas existem especificamente da pessoa física e jurídica, não da agroindústria. Da agroindústria vem em 2001, mas elas já existem desde, respectivamente, 91 e 95. Então, vai, vem, vai, volta, paga, não paga, o ministro Marco Aurélio Mello dá uma decisão que não tem, aí depois Alexandre de Moraes dá que tem, enfim. Então, ainda se aguarda a questão da modulação dos efeitos, mas, pelo menos em princípio, né, não dá para escrever em pedra, como você bem colocou, mas, tecnicamente, em princípio, isso se tornou definitivo pelo rito em que esses recursos foram julgados. Mas os efeitos dessa decisão, eles já são imediatos? Não, ainda não. Para as pessoas que estavam naqueles recursos, né, pessoas físicas ou jurídicas, sim. Mas para o público em geral, né, a sua audiência, isso não é autoexequível. Isso é algo que, de duas uma, ou vai ser determinado pelo Congresso, né, por uma retirada de lei ou por um decreto, como inclusive muitos já viram acontecer com PIS e COFINS recentemente, via medida provisória, para dizer, perdemos mesmo, então vamos tirar isso aí da frente, ou
tentar judicialmente já com um caminho traçado para não ter que fazer esse recolhimento. Não se recomenda que, a partir dessa decisão, os produtores simplesmente parem, né, ou melhor, as agroindústrias simplesmente parem de fazer essa retenção e recolhimento, porque, para todos os efeitos, ela ainda é devida. Ralf, você me ajudou muito. E se você me ajudou, com certeza você ajudou minha audiência também a entender um pouco mais desse assunto, esclareceu bastante. Eu te agradeço muito e volte mais vezes para nós falarmos de assuntos que, pelo menos, alegrem o produtor, né? O produtor está precisando se alegrar um pouco mais. Obrigado, viu? Divino, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra e um prazer. Espero voltar assim para a gente falar de outros assuntos, quem sabe com boas notícias aí para o nosso setor. Abraço. Gente, eu conversei com o Ralf Melles Sticca, advogado e sócio fundador do Passos e Sticca Advogados Associados. E ele falou a respeito de decisões, né, que o STF tomou, os julgamentos relevantes para a cadeia do agronegócio, em especial o Fundo Rural. Você gostou desse vídeo? Se gostou, deixe o seu like, compartilhe. Volto a repetir, conhecimento só tem valor quando é compartilhado. De repente, alguém tem uma dúvida nessa área e esse vídeo pode ajudar bastante, tá bom? Se inscreva nesse canal para que eu possa continuar trazendo vídeos diariamente para você. Grande abraço e até a nossa próxima prosa. Até mais. Tchau, tchau.